Agora eu vou apresentar para vocês como fazer então a transcrição da FD para o formulário. Certo? Bom, pessoal, então olha só aqui o formulário, né? E então a folha de dados. Agora, o que nós precisamos ver? Apenas preencher até essa parte aqui. Isso aqui normalmente a gente faz isso antes de iniciar os ensaios, tá? Para a gente verificar as informações. Bom, esse número aqui, nesse formulário, que é um exemplo que normalmente eu disponibilizo para o nosso pessoal, nossos alunos, né? Ele é exatamente o número quando ele é um ensaio certificado RBLE, né? Então o protocolo que seria OS, então a OS aqui eu vou atribuir ela 01. O cliente, vamos fazer para nós mesmos da Sigma, certo? Aí depois as características da válvula, é válvula de segurança, alívio, segurança e alívio. O que é? Tá aqui, ó, serviço, segurança. Então a gente marca aqui, ó. Pois o tipo, ó, convencional sem fole, balanceada com fole ou piloto operada. A gente pode procurar, ó, convencional. Então é convencional. Tá aqui ela marcada. O tag dela é esse primeiro, PSV06, certo? Então, PSV06. O fabricante a gente vai ter que vir até o final. Normalmente aqui, ó, fabricante de referência. Nesse caso é Crosby. Certo? Então, vamos anotar aqui. Modelo é série 900. Então, a gente pode fazer desse jeito aqui, série 900. O número de série a gente pega normalmente lá na plaqueta da válvula. Aí depois nós temos aqui, ó, a questão do castelo, aberto ou fechado. A gente pode procurar aqui, ó, item 7, ó, castelo fechado. Então vamos anotar castelo fechado. Depois, admissão e descarga do diâmetro, o tipo e classe e orifício. Então, as dimensões é 3/4 para 1, ó, a admissão 3/4 para 1, aí pede o tipo e classe. E aí a gente vai verificar, né, que na válvula que a gente pode ver a questão se ela é flanjada ou ela é roscada, né? E qual é que é a classe de pressão da válvula que está normalmente tipada lá no flange da válvula. Então seria flange, certo? São flange nos dois. Flange. E a saída dela é 300 libras. E a entrada 300 libras, certo? E o orifício a gente vai procurar então na parte inferior normalmente da OFD, onde está design de orifício, ó, do orifício D. Por que é importante saber o orifício? Para a questão de classificação depois na hora de fazer o ensaio do teste de estanqueidade. Agora, a pressão de operação, vejam que a gente vai precisar observar agora, tá? As condições de operação. Então aqui já está dizendo o fluido, né? Algumas informações que não estão nessa FD, tá? Mas normalmente um FD que vem, esse aqui é uma FD que a gente elaborou para treinamentos, tá? Então ela não está totalmente completa com as informações do fluido para a especificação da válvula, mas quando vem do fabricante ela vem completa. Então aqui a pressão de operação ela está em 33 kg/força, que está aqui embaixo, ó, por centímetro quadrado, certo? Normalmente não apresento os valores aqui porque tem uma unidade na parte inferior aqui, é normal, é comum isso nas FDs. Então a gente vai colocar aqui, ó, 33 kg/força por centímetro quadrado, né? Nós vamos colocar então a pressão de abertura, a gente vai colocar o que está aqui, ó, pressão de abertura 42, certo? Contrapressão, a gente vai procurar então em todos esses itens aqui, ó, e a gente vai encontrar, ó, contrapressão constante desenvolvido variável. Nós vamos se preocupar basicamente, tá,
é com a constante. Sempre a gente vai olhar essa constante aqui, ó, contrapressão constante. Nesse caso, 0,0, não existe, certo? E aí depois temperatura, a gente volta aqui, ó, seria a temperatura de alívio, 25 graus. E o tipo do fluido e estado, que seria uma informação só. N2, a gente vai colocar N2 na fase gás. Bom, dessa forma, e a gente tem a temperatura ambiente, a gente tem não existe contrapressão, portanto, nosso acréscimo de temperatura é zero, nós não vamos corrigir nem temperatura e nem a contrapressão, porque não existe. Portanto, nossa pressão de ensaio ela é igual à pressão de abertura, ou seja, 42,0 kg/força por centímetro quadrado. E é essa pressão que a gente vai aplicar lá na bancada e completar aqui depois e fazer o resto do formulário.